Vamos diminuir aí esse volume da frequência que eu coloquei para nós hoje. Esse pessoal vai chegando. Vamos lá. Quantas pessoas não vêm? Dá um pouquinho mais. Segundo a mecânica quântica, não existe o mundo material. O experimento da dupla fenda nos diz que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo, que existe uma única onda que permeia todo o universo e que o elétron tem consciência e se comporta de acordo com o observador. Quando nos tornamos os observadores do nosso processo, nós entendemos que podemos alterar toda e qualquer realidade. Mas para que isso aconteça, nós já vamos entrar aqui nos nossos assuntos, porque a live hoje ela não vai ser tão longa. Nós vamos ter que começar a identificar o nosso paradigma de vida, o nosso padrão, aquilo que a gente acredita como verdade, as informações que a gente recebeu desde lá da barriga da mãe até o nosso período de criança, com a família, depois escola, vida adulta, relacionamento, tudo isso vai criando ou moldando o nosso paradigma de vida, o nosso modelo de vida, o nosso modelo mental, aquilo que a gente vive de acordo com esse padrão, tá? Dentro disso estão as nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios mentais e emocionais, que nos impedem de desenvolver aquilo que nós muitas vezes desejamos lá no nosso íntimo, porque muitas vezes nós estamos ali numa situação onde a gente tem uma vontade gigantesca dentro da gente desde a infância de ser tal coisa. Eu tenho aquela vontade de ser um piloto de automobilismo, mas desde a minha infância eu ouvi que isso não é para mim, que isso não serve para mim, que isso é para poucas pessoas. E eu fui desenvolvendo essa crença de não merecimento. Boa noite, Kelly. Eu fui desenvolvendo essa crença de não merecimento. Então eu entendi, eu fui sendo programado desde pequenininho. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu comecei ela um pouquinho antes, tá? E eu vou aí dar sequência nos assuntos, porque ela não é muito longa, tá? Hoje a gente vai falar então da identificação dos bloqueios mentais e emocionais, nosso paradigma de vida, que eu já comecei explicando aí que não existe mundo material, que o experimento da dupla fenda nos diz aí que tudo é partícula e onda ao mesmo tempo. Existe uma única onda que permeia todo o universo e o elétron, ele tem consciência. E a partir dessa consciência que ele tem, nós como observadores do processo, nós podemos mudar o comportamento do elétron. Mas, retomando aqui, voltando aos nossos bloqueios, como nós podemos identificar os nossos bloqueios mentais e emocionais para começar a criar um novo padrão? Nós temos que primeiro ter o entendimento do que é o nosso paradigma de vida. Então é necessário que a gente faça uma autoavaliação, partindo desse princípio do que eu estava falando. Daquilo tudo que eu ouvi desde criança, aquilo tudo que foi codificado e programado no meu sistema, no meu cérebro, como é o comportamento da minha família, como era o comportamento dos meus avós, o que eu fui recebendo de informação,
O que eu ouvia da minha mãe, do meu pai, da família, depois na escola, depois na vida de adolescente, na vida adulta. Como isso foi moldando meu paradigma de vida. Porque quando a gente identifica isso, a gente entende o porquê que a gente ainda não prosperou naquilo que a gente quer prosperar. Por quê? Porque o nosso paradigma de vida ele molda muitas vezes limitações na nossa mente, aquilo está lá no nosso subconsciente, aquilo está lá armazenado, e aquilo automaticamente tem gatilhos que de uma forma inconsciente são acionados e a gente não consegue sair do padrão. A gente tem aquela vontade que eu falei dentro da gente, eu tenho aquela vontade de ser piloto de automobilismo, eu tenho aquela vontade de ser uma atriz, eu tenho aquela vontade de ser uma bailarina dentro de mim vibrando, mas eu não consigo, eu tô paralisada porque eu tenho na minha programação, e eu já ouvi isso desde criança, então, que isso não é para mim, que pessoas numa situação às vezes de menos condições não fazem isso. Eu ouvi que isso não é uma profissão legal que dá dinheiro. Então, isso são coisas que vão sendo moldadas no nosso sistema. Então, é isso que vocês têm que começar a identificar, os bloqueios mentais e emocionais. O bloqueio mental é aquilo que vem na minha mente com relação àquilo que eu quero realizar. É o bloqueio mental. Me vem, me paralisa. O bloqueio emocional é aquilo que eu sinto no momento que eu estava, vamos fazer uma representação aqui para a gente entender melhor, tá? Estou assistindo televisão. E aí tá passando um programa de lugares lindos, lugares incríveis, lugares paradisíacos. E eu olho aquilo me encanta. Eu tenho uma vontade de estar lá, de conhecer, de experienciar. Naquele momento que isso me veio, essa sensação gostosa de experienciar, aquele entusiasmo todo, o meu mental, uau, aqui ó, abaixo não é pra ti, tu não tem condições de fazer. Não, isso aí, não, imagina fazer uma viagem de avião, imagina fazer boa noite, Lizzie, imagina fazer E aí aqui já tive aquela emoção lá, minha mãe sempre me falava que isso aí não era pra gente e tal. É isso, gente. Isso é identificar os bloqueios, tá? E a partir disso, a gente começa a entender o paradigma de vida que a gente tem e o que está nos impedindo de fazer um movimento esse de experienciar aquilo que me trouxe um sabor gostoso, aquilo que me trouxe um entusiasmo. Vocês entendem isso? E aí, quando a gente fez todo esse processo, a gente começa então a entender que a gente tem que limpar tudo isso. A gente tem que ressignificar tudo isso. Aí entra os nossos processos, então, onde a gente começa a nossa busca interior pelas nossas curas, para que a gente possa viver essas experiências, que são as experiências que a nossa essência. Isso pode ser falta de permissão, Kelly, e falta de merecimento, e a gente vai falar disso hoje, tá? É um assunto que eu trouxe, 2 tópicos para nossa live, tá? Porque tá tudo conectado. Então, a gente começa a entender tudo isso e a gente começa então a se interiorizar. A gente tem necessidade de se interiorizar para começar a se reprogramar, a se limpar e se reprogramar, e aí sim a gente começar a viver o que a nossa essência deseja, tá? Eu vou contar um pouquinho aí, às vezes eu conto nas lives alguns episódios da minha vida, para que vocês entendam do que eu estou falando com relação à permissão, ao merecimento, às crenças limitantes e paradigma de vida, tá? Então, eu tenho a minha experiência de vida. Eu sempre tive essa conexão, eu nasci com amplificado, com as antenas amplificadas, tá? Sempre tive essa mediunidade muito ostensiva que a gente chama o campo aberto, tá? Desde criança. E
A minha família é uma família muito humilde. Eu vim de uma família muito humilde, de muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo, gente, tá? Se eu contasse assim a fundo a história, assim, que isso eu conto nos treinamentos, aí em grupos mais fechados, muito humilde mesmo. Com muitas crenças, essas crenças que a gente tá falando. Então, mas eu ouvia aquilo e para mim aquilo não cabia em mim desde cedo. Eu nunca me encaixei, me enquadrei dentro daquele padrão. Eu não aceitava, eu não entendia, porque a minha mente ela sempre foi muito expansiva. Então eu viajava, eu criava na minha mente, desde pequenininha, aquilo que eu queria viver. Então era como se eu tivesse um mecanismo já preparado para viver as experiências, para depois, isso eu fui entender muitos anos depois, fazendo o que eu faço hoje, que é ensinar vocês a fazerem esse processo, tá? Esse processo eu fazia naturalmente quando eu era criança, sem entender o que era, porque era um mecanismo de fuga para mim. Era inconsciente, era como se fosse um mecanismo de fuga. Eu fugia daquela situação toda de escassez, de desestruturação do pilar familiar, porque tinha toda essa desestrutura, e eu fugia para esses mundos que eu criava, sem entender o processo que eu estava fazendo, tá? E aí, o que aconteceu? Boa noite, Sol, queridona. E aí, o que acontecia? Como eu não me encaixava, me enquadrava naquele padrão todo que era o padrão da minha família, eu fui me criando de uma forma diferente, alimentando essa minha facilidade de fluidez mental. Então eu criava muito fácil na minha mente aqueles mundos, tá? Boa noite, lindona. Aqueles mundinhos que era o oposto daquilo que eu tinha na matéria, na vida real, de todas aquelas dificuldades, de toda aquela escassez, de toda aquela limitação, de ouvir coisas que criariam o meu paradigma, tá? Que é o paradigma da minha família. E aí, gente, foi indo. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e eu estudava muito, eu lia muito desde criança. Quando o que vinha aqui era como se eu entrasse dentro dos livros, e eu me criei desse jeito. E aí eu casei muito cedo, então eu saí de casa muito cedo, e foi uma fuga, eu saí de casa, e aí eu tive um gostinho a mais de liberdade, eu fui me desenvolvendo, e com o tempo, sempre em busca do meu caminho espiritual, porque eu queria entender o meu processo todo, o porquê que eu tinha essa barreira com a minha família, porquê que eu não me encaixava no padrão, que aí entra a questão toda do merecimento, do pertencimento, que depois eu fui entender quando comecei a estudar. Eu queria entender por que eu não me encaixava, mesmo eu tendo consciência que aquilo não era o correto, que podia ser diferente, eu tinha essa necessidade. Então eu fui me desenvolvendo dentro disso, e durante muito tempo eu fui experienciando outras coisas, e eu fui ficando cada vez mais distante daquele padrão. Eu fui saindo, eu galguei degraus muito rápido, e eu saí totalmente desse padrão da minha família. É como se eu tivesse quebrado o padrão sozinha. Então isso é uma experiência que eu tenho hoje, consciência de como ela aconteceu, e o quanto que eu vivi e vivo materializando coisas que, gente, não fazia parte do padrão. Eu fui entender agora, depois que eu comecei a estudar mecânica quântica, depois que eu comecei a estudar a lei da atração, depois que eu fiz todas as minhas curas, entendi os meus bloqueios mentais, emocionais, entendi o meu paradigma de vida, entendi o que eu fui moldando para minha vida, entendi como as coisas foram mudando. Eu entendi então que o que realmente tinha mudado era a minha frequência, e que a minha frequência vibracional ela não encaixava mais naquela frequência daquele padrão do qual eu nasci, no lugar onde eu nasci, da família onde eu nasci, tá? Isso são coisas muito desafiadoras, e muitas vezes muitos de vocês
que me acompanham, que fazem mentoria comigo, que fazem treinamentos, que são meus pacientes e clientes de atendimento, tem essas crenças, e essas crenças elas vêm caminhando junto ao longo da vida, e muitas vezes vocês se casam e tem um relacionamento que repete o padrão, aquele que vocês não conseguiram ainda se liberar de família. Faz sentido para vocês isso? Vocês podem me responder e podem comentar. Eu até deixei o Instagram aberto aqui no Note hoje para mim poder ir respondendo para vocês. Então é isso que a gente trabalha na imersão do MAS, tá? Então esse processo que eu estou abrindo hoje, tá? De a gente começar a identificar os nossos bloqueios mentais e emocionais para começar a moldar um novo padrão a partir do entendimento do meu paradigma de vida, porque quando eu entendo ele, aí eu tenho mais consciência para começar a mudar a minha mentalidade. Quando eu começo a mudar a minha mentalidade, lembra que eu falei ontem para vocês na nossa primeira live, as minhas sinapses neurais, elas começam a se expandir, e quando elas começam a se expandir, eu vou automaticamente me reconectando cada vez mais com a minha presença divina, recebendo os insights daquilo que eu vou fazer aqui, o que realmente eu vim fazer aqui. E aí entra uma outra questão. Boa noite para quem chegou agora também. Aí entra uma outra questão, gente. O que me impede, depois que eu identifiquei os meus bloqueios mentais, os meus bloqueios emocionais, o meu paradigma de vida, também criava muito, mas não conseguia sustentar, Kelly. Vou falar disso aí, da sustentação aí. É bem interessante isso. Aí o que me impede, depois que eu identifiquei tudo isso, de libertar tudo isso? Aí eu fiz técnicas, eu reprogramei, eu me desenvolvi, eu me treinei, mas eu continuo sem manifestar, sem sair do padrão. O nosso ego. O nosso ego é o nosso calcanhar de Aquiles na cocriação e manifestação. O nosso ego, ele se esconde atrás de muitas máscaras ao longo da nossa existência. E aí, no processo esse que a gente faz na imersão do MAS ou nos protocolos do método ascensional, a gente faz o desligamento do ego através de uma reprogramação. E a gente vai ativando, então, a nossa potencialidade do merecimento, do pertencimento. Lembra aquilo tudo que eu falei ali no comecinho? Daquilo que a gente ouve quando é criança? Isso vai nos moldando dentro de uma crença de não merecimento. E a gente vai ficando adulto e a gente vai, de certa forma, perdendo a nossa sutileza e a nossa inocência. E a gente vai se endurecendo e isso fica muito mais forte em nós. Então, quando vem algo bom pra gente, aquilo tá ali já enraizado. Eu não mereço isso. E aí, quando a gente tem isso de forma inconsciente dentro da gente, vibrando até nas nossas células, a gente não consegue sustentar aquilo que a gente quer manifestar, Kelly. A gente não consegue, entendeu? E isso, tu vai criando umas couraças. Então, a gente tem que desligar o nosso ego, tá? Para que a gente vá se liberando, que é aquilo que eu falei para vocês ontem, que é a limpeza da antimatéria. A gente vai limpando e a gente vai começando a ficar mais sutil, mais leve. A gente começa a, por exemplo, assim, a sonhar de novo, entenderam? O que é o processo que eu estava contando para vocês que eu fazia quando era criança? Depois eu vou contar mais um pouquinho as coisas todas que eu manifestei depois de adulta, que eu fui entender que eu fazia quando era criança. A gente começa a sonhar de novo de forma leve. Porque a cocriação e manifestação, aquilo que eu falei ontem para vocês, que a gente faz um projeto, ele tem que ser leve, ele não pode ser pesado, não pode ter cobrança, não pode ter imposição, ele tem que ser muito leve. A gente cria na alegria e na leveza. E é na alegria e na leveza que a gente começa a se sentir merecedor. E quando a gente começa a se sentir merecedor, a gente começa a se sentir pertencente ao universo. A gente começa a se sentir pertencente a essa consciência divina que a gente chama de Deus, alguns, de fonte, de criador. A gente vai entrando numa frequência tão
como é que eu digo assim, uma frequência tão gostosa que é como se algo mágico acontecesse, porque o que é esse entendimento que a mecânica quântica nos traz a respeito do universo? É a mágica, porque nós estamos na matéria, nós estamos com essa matéria mais densa, os nossos olhos físicos, eles não têm essa sutileza de perceber esse movimento das ondas que estão aí. Como eu falei para vocês, quem já assistiu a aula que eu deixei lá no YouTube hoje de tarde sobre as leis universais, eu falo sobre isso, tá? Tudo está em movimento. A gente começa a criar desse jeito, tá? E aí, em determinado momento, a gente começa a entender, então, que a gente tem realmente a capacidade de co-criar e manifestar. E aí a gente começa a entender que a gente pode projetar aquilo que a gente quer. Mas primeiro a gente tem que passar por todos esses processos. A gente tem que ir se liberando, entender o nosso processo, identificar os medos, os bloqueios. Lembrando vocês daquilo que eu falei ontem, tá? A gente faz um processo, limpou uma questão, desestruturou, limpou, liberou, mudou a frequência, vai lá e faz galga um degrau. Pega outro processo depois, para não ficar o resto da existência limpando, porque daí não cocria e não manifesta, porque passa o resto da vida limpando. E se vocês procurarem, vocês vão encontrar coisas para limpar o resto da existência de vocês aqui. Vocês podem ter certeza disso. Porque como eu disse ontem, quando a gente abre o processo de limpeza, com as frequências que nem eu trabalho, tu vai a 40 existências atrás. Tu vai ficar limpando o resto da tua existência se tu quiser aqui. E aí tu não vai viver, tu não vai experienciar. Porque nós, de novo, vou repetir para vocês o que eu falei ontem, nós estamos aqui para experienciar. Tudo o que tem aqui, nós estamos aqui para experienciar. É uma escolha. Uma das maneiras, a Alice disse que compreendeu isso o ano passado. É muito legal, né, Lizzie, quando a gente começa a virar as fichinhas e a gente começa a entender tudo isso. Esse processo todo, quando a gente entende, ele realmente nos traz uma leveza. E a gente começa a entender que a gente sempre co-criou e manifestou a vida inteira, desde o momento que a gente começou a ter consciência das coisas. Só que a gente sempre co-criou e manifestou o contrário daquilo que a gente queria. Por quê? Porque a nossa mente estava conectada e eu estava observando o que eu estava conectado. A nossa mente, ela é muito, eu digo, é muito tagarela, né? E a gente fica o dia todo produzindo, só que a gente não para se observar. Quando a gente para e se observa, para o que eu estou olhando? Eu estou olhando para aquilo que vibra a minha alma e eu quero realmente manifestar? Ou estou olhando para aquilo tudo que me bloqueia, que me impede? A gente não para isso. E um dos processos que a gente faz quando a gente começa a se liberar é esse. A gente se torna observador do nosso processo. É como se a nossa consciência saísse. E realmente ela sai, né? Saísse de nós e observasse o nosso processo. E aí a gente consegue entender o mecanismo que a gente mesmo está acionando e se sabotando e criando o oposto daquilo que a gente quer alcançar, tá? Então, né, gente, como a imersão ela é esse guia para que vocês possam aprender a projetar os seus sonhos, sejam eles quais forem, tá? Lembrando que eu falei ontem que não é sobre sonhos materiais só, tá? Para muitos é muito importante isso, conquistar coisas materiais, tá? Para outros é muito importante conquistar saúde, conquistar um relacionamento alinhado. Para muitos é muito importante, boa noite, queridão. Para muitos é importante ser pai, ser mãe. Então, tudo isso é possível e realizável a partir da mudança da nossa frequência. E o segredo de
tudo que a gente quer alcançar realmente é a mudança da nossa frequência. Quando nós mudamos de frequência, a gente começa a acessar outras dimensões que estão aqui, porque não existe o antes e o depois, só existe o que nós estamos vivendo aqui. É possível o nosso ego abafar os sonhos? Totalmente possível. Kelly, boa noite, Atos. Queridão, ele é um queridão, adoro ele. Gente, é super possível isso sim, porque olha só, quer ver, Kelly, quando a gente está em desenvolvimento, nós aqui que a gente trabalha, muitos de vocês trabalham com a questão das terapias, como eu, quando a gente já tem consciência das coisas, né? Então a gente fica se trabalhando. A gente tá ali se trabalhando, tá vindo aquele pensamento, eu tô aqui, ó, tô cortando, tô eliminando, tô direcionando já pra minha mente pro outro lado, percebi uma emoção ali distorcida, eu já tô alinhando, mas eu não peguei o fio ainda. E aí, de noite, então, quando eu deito, que eu dou aquela relaxada, o meu ego entra em ação. E aí, tudo aquilo que eu produzi durante o dia para me alinhar, ele sabota durante o meu relaxamento do corpo, tá? Isso acontece também. Por que que eu falo isso para vocês? Porque eu sei que é assim. Porque fazem mais de 3 anos que eu aprendi sobre isso. Porque eu me testei muito para entender como é que a gente se sabotava, que a gente sabotava os nossos sonhos, sabotava o nosso caminho, sabotava aquilo que a gente ficava se preparando durante muito tempo para cocriar. Uau, como é que não dava certo? E eu entendi isso há uns 3 anos atrás, que foi quando eu comecei realmente a estudar mecânica quântica, que eu comecei a me inteirar mais disso tudo e comecei a, sim, me reprogramar de verdade. Então, eu até hoje, fazem 3 anos, eu durmo ouvindo reprogramação a noite toda com fone. O Fábio me odeia, né? O meu marido me odeia. Ele deita na cama e só me olha assim. 3 anos, gente. 3 anos para começar a dar as viradas de chave, tá? Para mudar de frequência, para entender o que está acontecendo. 3 anos. Então, a frequência bineural, os áudios de reprogramação, eles ficam rodando a noite toda na tua mente subconsciente. E não tem como tu não melhorar. E aí, a aplicação das técnicas, porque tem uma coisa que eu entendi assim, ó, que eu também fazia, tá? Por isso que eu tô aqui falando isso pra vocês. O que que eu... Aí eu queria fazer... Eu comprava os cursos de reprogramação, de lei da atração, de criação de sonhos, um monte de coisa. Comprava tudo. E aí o que que eu queria fazer? Eu botava um fone no ouvido e eu ia fazer minhas atividades, eu ia cuidar da Anitta, eu ia cuidar da casa, eu ia cuidar dos meus... ouvindo as aulas. Eu não me aplicava as técnicas. Não funcionava. Porque a gente tem que tirar, então, durante a noite é o nosso momento de se reprogramar através dos áudios, tá? Das frequências. Quando tu acorda, aquele primeiro momento teu que tu despertou, que tu tá ali naquela frequência ali de quase acordado ali, aquele momento a tua mente tá pronta para reprogramar. É o momento de se aplicar as técnicas. E ainda é por isso que eu sempre instruo vocês. Tem sempre uma frequência bineural, um áudio de reprogramação para noite, uma ativação para noite e uma para manhã. Então, na manhã, o meu cérebro, ele tá aqui, ó. Ele codifica tudo que ele tá recebendo. Então, aquilo tudo que eu ativo de manhã, ativação da minha presença divina, a minha respiração, porque vocês sabem, né, que o universo, ele é pulsar igual a nossa respiração. A minha respiração, aquilo que eu me abençoei de manhã, muda totalmente a vida. Quando eu me abençoo, logo que eu acordo, quando eu digo para mim, Ana Luísa, quanto tu é abençoada, a tua vida é abençoada, tudo aquilo que tu toca é uma bênção. Isso é se reprogramar. Só que isso, gente, de novo, não é fazer uma vez. É uma constância. E aquilo se
torna um novo hábito. E quando se tornou um novo hábito, o que eu fiz? Eu já desenvolvi uma nova mentalidade também. E a partir daí eu vou desenvolvendo mais e mais e mais. E eu vou expandindo, e eu vou crescendo, e eu vou co-criando e manifestando de forma consciente daí, tá? Agora vamos voltar lá pro processo que eu tava falando para vocês ali um pouquinho, de como eu co-criava e manifestava, e fui entender só depois de adulta, né? Todas as coisas que eu manifestei sem ter consciência, tá? Depois que a gente tem consciência fica mais difícil. Porque daí tu te disciplina. E depois que a gente entende também que a gente cocria as coisas e manifesta, o que a gente faz? A gente também começa a perder, gente, o que eu chamo do tesão. O que é o tesão? A vontade. Então, para mim cocriar novos sonhos, eu tenho que me apaixonar por aquilo que eu vou cocriar e manifestar. Vocês entenderam? Ó, Liz, eu colei muitas afirmações que eu faço assim, que ó, perfeito, Liz, é isso aí. Então, gente, olha só, vou contar umas historinhas para vocês e vocês vão entender. Eu sempre gostei muito de viagens, tá? Eu amo viajar. A minha paixão por viagens é algo assim, isso me entusiasma, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu e Fábio, a gente sempre viajou muito, a gente tá junto há mais de 20 anos, a gente sempre viajou muito, conheço muitos lugares no mundo, e lugares assim que eu sempre digo que é o sonho de muitas pessoas, que podem realizar, mas ainda não tiveram aí a consciência, ou não mudaram a frequência, não conseguem se alinhar para realizar, mas eu sempre viajei muito, e continuo viajando, a gente viaja muito. Aí, eu vou contar uma história para vocês. Isso foi faz um tempinho já, acho que foi 2014, 2015. Tava sentada no sofá, assistindo aqueles programas, sabe, que passam na TV ali, de viagens e tal. E passou um lugar maravilhoso, lindo. Uma cidade linda, toda com os prédios brancos, lugar lindo, e como no vídeo ia contando a história daquelas, e eu me encantei com aquilo. Eu disse, eu vou nesse lugar, eu quero fazer essa viagem, eu quero estar lá. E a gente não tinha condições de fazer a viagem, a gente estava ali, era uma época que a gente não tinha os nossos negócios tão alinhados, e a gente era um investimento alto, tá? E a gente não tinha isso para fazer. E aí, o que aconteceu? Eu acho que não passou uma semana. Não deu uma semana. Eu fechei assim, eu acho que foi, não me lembro se foi 3 ou 4 projetos que a gente tinha empresa, e mais 3 ou 4 mentorias minhas do espaço, não foram coisas da empresa, foi coisas minhas do espaço. Fechei 3, 4 assim, deu e sobrou. E eu, na hora que eu fechei, eu digo, eu vou fazer minha viagem agora. E eu fui para Colômbia, fui conhecer Cartagena, San Andrés, no Caribe. Então a gente fez um baita de um passeio, só eu e o Fábio. E foi assim, ó, magnífico. A gente foi lá, eu me via caminhando lá no Cartagena, tem a cidade histórica, que é a cidade amuralhada, que é lindíssima, que é onde aquele escritor Gabriel Garcia Marques tem aquele livro lá, 100 Anos de Solidão e tal, que eu já tinha lido o livro dele. Um lugar fantástico. Então, isso é co-criar e manifestar. Só que eu fazia isso sem entender o que era, tá? E já tinha feito outros processos também, que depois, hoje eu entendo, uau, isso aqui eu já tinha co-criado, aquilo também. E era assim, ó, eu dizia, eu vou fazer tal coisa. Eu vou fechar tal contrato. Quando a gente é empresa, era assim. E era aqui, ó. Só que daí, o que aconteceu, gente? Por isso que eu tô falando do como é que a gente, depois que a gente entende... A Cartagena é lindíssima, Liz, tu vai amar. Quando a gente entende depois o processo, a gente começa a ajustar o mecanismo, tá? Mas isso não quer dizer que tu não te sabote mais, que tu não passe por desafios, que tu não caia novamente, tá? Porque eu tive um grande aprendizado aí nos últimos anos,
tá? Por isso que hoje eu falo de cocriação e manifestação e eu ensino as pessoas a mudarem seu padrão vibracional, porque nós tivemos uma experiência que a gente levou um tempão para sair da experiência, porque a gente tinha uma empresa, a gente quebrou a empresa, a gente gerou um transtorno na nossa vida gigantesco, que até hoje a gente ajusta as coisas e só quem tem empresa sabe como é que é, né? Porque é muito bom ter empresa. Depois, quando dá problema, a gente passa o resto da vida resolvendo os problemas, né? E eu e o Fábio, a gente entrou num vórtice de energia negativada, ali baixa, de frequência baixa, que a gente levou muito tempo para se moldar de novo para sair, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que para tudo, para toda e qualquer realidade, a gente pode alterar e mudar. Mas a gente tem que aprender o processo. A gente tem que curar as nossas mágoas, as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas culpas, o julgamento. Porque quando tu faz uma coisa que tu mesmo te julga, porque ninguém constrói algo para destruir depois, né? Não é assim? E aí, durante muito tempo, por isso que eu falei dessa experiência minha, do Fábio, porque é para que vocês entendam que a gente não tem que se julgar. Durante muito tempo a gente se julgou, se avaliou, a gente manteve a nossa frequência baixa, como se a gente não conseguisse sair daquilo. E aí a gente estava alimentando aquilo. E aí a gente começou a entender, depois de muito trabalho, gente, muito trabalho mental, energético, espiritual, emocional, muitas ativações. Então eu sempre tive essa coisa de buscar a solução e entender o processo. E a gente foi se trabalhando durante muito tempo. Então por isso que eu tenho essa facilidade de falar disso com vocês e dizer para vocês que sim, é possível a gente mudar qualquer padrão na vida da gente e alcançar aquilo que a gente quer, tá? É possível. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar pelo básico que eu comecei lá no comecinho dessa live, tá? Que é o que a gente amanhã vai aplicar dentro do grupo da imersão do MAS, que é a identificação dos bloqueios mentais e emocionais. Eu vou passar técnicas amanhã no grupo para vocês, tá? Para vocês começarem a mover e movimentar um novo padrão. E também eu vou puxar vocês amanhã, ali numa aulinha também, que nem a de hoje, para que vocês comecem a entender o paradigma de vida de vocês, ok? E que vocês depois comecem a entender como se faz para desligar o ego, para que realmente a gente possa trazer um novo padrão vibracional para nossa vida. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando, meninas? Meninos também. Tô aqui comendo a minha uva, vocês viram lá nos stories de tarde, né? Olha o que é conexão, gente, de relacionamento. Olha o que é conexão de relacionamento, gente. Eu tava saindo do espaço, tava fechando a porta lá, as portas lá do andar, tinha que ligar o alarme, eu tava sozinha no andar hoje, tá todo mundo meio de férias ainda, e tava ligando o alarme, eu tipo, pra mandar mensagem pro Fábio, tô louca pra comer uma uva. Assim, quando eu entrei no elevador que eu tinha fechado as portas, peguei o celular para mandar mensagem para ele, já tinha uma mensagem dele, um áudio dele. Ah, eu tô indo para casa, já passei, peguei uva para nós e tal, já tô... Isso é alinhamento, gente. Vocês entendem? Quando a gente tá alinhado, tudo flui. Tudo se encaixa, tudo vai fluindo. Entendeu? Eu cheguei em casa, a uvinha já tava ali, lavadinha, eu só botei gelar pra gente comer. O que é o meu objetivo com vocês, tá? Com todas as pessoas que chegam a mim? É que vocês aprendam como eu, que por pior que seja o processo que a gente esteja passando, a gente tem condições de se libertar dele, tá? Através do entendimento, da mudança de mentalidade, das curas que a gente faz. A gente não faz isso sozinho, gente. Isso é um fato e eu digo para vocês isso com muita certeza. Ninguém faz o processo sozinho. Eu não fiz o meu processo sozinho, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito abençoada. Eu sempre tive pessoas que me auxiliaram no meu processo, me trazendo o conhecimento que eu precisava, o entendimento que eu precisava, o auxílio espiritual, o auxílio energético em todos os momentos. Eu sempre tive isso. Ninguém faz o processo sozinho, tá? Então,
o objetivo meu, quando eu faço esses movimentos, de fazer uma imersão online gratuita, é para mim poder compartilhar com vocês a possibilidade que vocês têm de mudarem a vida de vocês, de fazerem um movimento por vocês e realmente efetivarem, que é aquilo que a gente falou ontem, é sair da ilusão, tá? Não é sair por aí achando, ai meu Deus, ai, eu quero uma Mercedes, eu quero uma McLaren, uma Ferrari, assim, sim, a gente pode querer tudo isso, experienciar e viver tudo isso, desde que a gente aprenda o degrau, entenderam? Porque assim, ó, se vocês não tiverem dentro de vocês a sensação registrada e alimentada, vocês podem até ganhar uma Ferrari amanhã. Não vai ficar com vocês. Porque vocês não estão prontos para alinhar com a frequência daquilo. E isso é para todos os sonhos, tá? Vocês querem uma cura na vida de vocês. Alguém tem um problema de família, de saúde, alguma coisa. Tudo é possível. É possível mudar. É possível atingir uma cura. Mas você tem que mudar a sua frequência. Tá? Porque essa cura ela não pode ser ilusória. Não pode ser um momento de cura, ela tem que ser efetiva. Não pode ser um momento de cocriação de algo. Então, eu cocriei algo agora que era muito elevado para o padrão que eu estava. Eu não alinhei. Eu vou perder. Eu vou cair no buraco de novo, tá? E aí tem que fazer todo o processo de novo. Então, por isso que eu gosto de falar com vocês desse jeito, de dizer que tudo é um projeto, passo a passo, para que eu realmente tenha solidez na mudança da frequência que eu atingi. E a partir dessa solidez, desse pilar, eu vou alinhando todos os outros, porque a prosperidade é todos os pilares alinhados, é aquilo que eu falei ontem. Então a gente vê hoje, aquilo que a gente falou ontem na live, essa ilusão toda de pilares que as pessoas aí proporcionam para nós nas redes sociais, e que é uma ilusão. E as pessoas se iludem e acham que vão chegar naquilo. É uma ilusão, aquilo não é real. Vocês têm que acreditar em coisas palpáveis e reais para a vida de vocês, para o momento de vocês, e focarem em materializar aquilo, tá? Materializei isso, eu dou conta. Tá aqui, eu dou conta. Agora vamos para um outro projeto. E vamos para outro, e vamos para outro, e vamos para outro. Aí sim começa a expandir, tá? Então fez sentido para vocês, né? O que eu tô falando aqui? Não vou dizer, uau, o que eu tô fazendo aí ouvindo essa louca aí, essa doida, que fica falando essas coisas assim. Junto com tudo isso, gente, tem todo o nosso processo também de se dedicar a estudar e entender, tá? A busca pelo conhecimento, ela deve ser constante no caminho de cada um de vocês. Não existe nada daquilo que a gente quer alcançar sem a gente buscar o conhecimento, sem a gente estudar a fundo aquilo que a gente está se propondo a fazer de mudança. E isso tudo não é porque eu tô aqui falando com vocês, tá? Como é que eu vou dizer assim, não sou dona da verdade do que eu tô dizendo, tá? Eu estudei muito para entender os processos, para poder falar com vocês, explicar de uma forma simples, para não ficar colocando um monte de nomes complicados, coisas complicadas, para não complicar. Porque o processo, na verdade, ele é simples. Ele não é difícil. Exige só da gente uma constância, uma disciplina, uma permissão para entender, tá? Quando a gente se permite, bom, eu me abri para isso. Estou me abrindo para ser o observador do meu processo. Porque muitas vezes, e muitos de vocês vão se ver nisso, que eu vou falar agora. Eu tenho a solução para todos os problemas de todas as pessoas que chegam a mim. Eu olho a pessoa, eu sei exatamente o que aquela pessoa tem que fazer, qual é o movimento que ela tem que fazer na vida dela para ela sair daquela situação. Mas eu não sei aplicar na minha vida. Então eu não sei ser observador do meu próprio processo, entendeu? E aí eu preciso de alguém, boa noite, Lourdes. E aí eu preciso, sabe, me reavaliar.
Porque ter alguém para mostrar o caminho, que é o trabalho que eu faço, quando eu estou mentorando vocês, eu sou uma mostradora de caminho. Então, uma mostradora de caminho, uma pessoa que, pela experiência que já passou, tem condições de dizer para cada um de vocês assim, ó, se tu for para esse caminho aqui não vai dar legal. Agora, se tu for por esse, se ajustando aqui, ali, tu vai chegar onde tu quer. Esse é o meu trabalho, tá? É para isso que eu me preparei, óbvio. Quanta gente faz isso, né? Gente, eu passei muito tempo fazendo isso também, tá? Muito tempo. Eu ainda tenho um aqui em casa que faz isso até hoje, tá? O Fábio. O Fábio ainda tá numa fase que nem vocês, tá? Ele ainda não mudou totalmente a mentalidade dele e eu dou risada, né? Porque ele vem, ele olha, ele resolve a vida de todo mundo. De todo mundo que passa pelo caminho dele, ele tem uma solução para negócio. Eu disse, tu não quer ser consultor, mentor? Ele tem a solução para tudo, gente. Ele olhou para cá. Se ele olhar para vocês, falar com vocês 5 minutos, ele sabe exatamente o que vocês têm que fazer para mudar o caminho de vocês. Mas daí pergunta assim se ele aplica na vida dele tudo. Se ele sabe. Entende? Então, vocês entendem que isso também tem a ver com o relacionamento? Que um relacionamento é uma ajuda também, um ajuda o outro. Então, quando um melhora a sua frequência, a sua vibração, vai trazendo o outro. E isso eu não estou falando só de relacionamento casal, tá? Todas as nossas relações, pessoais, profissionais, são desse jeito. Eu vou mudando a minha frequência, automaticamente as minhas relações todas vão mudando. A minha frequência ela vai elevando o outro, que é isso que eu tento fazer com vocês. Então a minha frequência ela se expande e ela vai elevando a frequência de vocês. Ela vai trazendo vocês para essa consciência que vocês podem fazer o movimento, que vocês podem mudar, que vocês podem curar, que vocês podem se transformar, que vocês podem fazer o passo a passo e conquistar. É isso. Isso é o nosso processo aqui neste nosso planeta. Esse é o nosso processo. Expandir cada vez mais a nossa frequência e a partir da expansão da nossa frequência, a gente muda a frequência do ambiente onde nós estamos. A gente vai mudando a frequência das pessoas à nossa volta. A gente vai moldando outras realidades, sem, às vezes, nem se dar conta. Em determinado momento da jornada, da caminhada, a gente dá aquela parada e olha e diz assim, uau, como isso mudou. Como isso mudou? Como isso se transformou? Como isso está mais leve, está mais gostoso de fazer? É sobre isso. Então, para as meninas que já estão com nós ali na imersão do MAS, continuem, tá? Que temos muitas atividades aí nos próximos dias. Para quem não está aí no nosso grupo, sinta-se convidado, acesse o link lá na nossa bio, vem para o grupo, convidem as pessoas, gente, é muito legal. A energia que a gente tá ali no grupo é uma energia que quem tá no grupo aí pode até fazer um comentário, tá? A energia tá muito boa das ativações. A energia ali do que é compartilhado é uma energia de elevação, é uma energia de quebrar amarras de verdade, de mudar a mentalidade, para realmente aprender a fazer o seu projetinho dos seus sonhos, tá? Gente, hoje, tá? Esse momento que nós ficamos juntos, ele é um momento para mexer no mental de vocês, tá? Então, tudo que eu falei foi para que vocês se questionem a respeito dos seus padrões mentais e emocionais, do seu paradigma de vida. Amanhã a gente vai pegar nos exercícios dentro do grupo ali, porque aí sim a gente vai liberando tudo, vai ter ativação também lá no grupo aí para isso, tá? E aí, na nossa próxima live de amanhã, eu que sou grata por vocês estarem aqui comigo. Na nossa próxima live de amanhã, eu já estou escolhendo um tópico aí que a gente vai entrar aí no entendimento de como magnetizar. Vocês lembram? Eu disse aí na aula de tarde, né, que a aula de tarde não ficou aqui no feed. A gente é um campo eletromagnético, então a gente emana e traz, tá? Então, quando a gente muda a frequência, a gente aprende também a trabalhar o magnetismo, a atrair aquilo que a gente quer. Principalmente com relação a isso que a gente está começando a moldar aqui, que é a cocriação dos sonhos que a gente quer.
Se avaliem com gratidão, ajuda muito nisso. É queridona, né? Sabe que eu te amo, né? Tem umas pessoas que estão aqui que eu amo, gente. Sim, que eu conheço aí há 20 anos, né? Que a gente se adora. Então, gente, a gente vai trazendo essa coisa para a vida da gente, tá? Estejam comigo amanhã, tá? 20 horas. Aí eu escolhi esse assunto. Amanhã a gente vai falar de magnetismo. Aí vamos falar também de outros tópicos que vão estar na nossa live aí. Vamos continuar falando de energia, de vibração, de frequência. Vamos começar a moldar melhor o nosso mental através do entendimento que nós temos do nosso próprio processo e vamos nos permitir ser merecedores. Sair do não merecimento. Aquele não merecimento que deixa ele lá, vamos começar a dar comandos que ele vá se dissolvendo no éter. Amanhã a gente vai fazer uma técnica para isso que é bem legal. Essa técnica aí do merecimento é bem legal. Eu vou trazer ela amanhã pra gente fazer juntos, tá? Uau! Muito boa noite para todos vocês, tá? Gratidão imensa por estarem comigo. Nós nos vemos amanhã novamente, tá? Aquele beijo bem grande no coração. Depois eu vou deixar essa live aí no feed, ok? Beijos. Bye, bye.